Fala galera, estamos iniciando mais um podcast Pode Iluminar e hoje nós estamos com uma convidada especial, Ariane Ribeiro, cantora, mulher de Deus. Hoje ela veio aqui com uma convidada que também tá ali, logo depois a gente vai chamar também ela pro podcast. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, né, para mais uma gravação e eu creio que Deus vai operar através dessa gravação. Está aqui também por trás dos bastidores nosso amigo Rogério, que tá pela gravação ali. E eu creio que Jesus vai falar muito hoje nesse lugar. Tá com muita expectativa, Ariane? Milhões! Você que tá me assistindo, já cheio da presença de Deus. Aleluia. Aí agora, em nome de Jesus. Nós já cremos que Deus está neste lugar e grandes coisas Ele irá falar aqui em nossa Só vida. Através dessa oração que nós fizemos agora já deu pra sentir. Já deu vontade de dar uma sapateada de aqui, viu? É verdade. O Rogério até brincou com a gente que toda reunião de crente tem que ter uma coisa que não pode faltar. É isso. Aí ele falou que algumas pessoas falam comida, mas não é oração. Porque nós precisamos sempre estar em oração, buscando a Deus, né? Nos entregando a Ele, porque esse é o propósito da vida de um cristão, né? E aí, Ariane, foi tranquilo pra chegar aqui? Graças a Deus, na santa paz de Cristo, nós viemos já dando glória lá no Uber. Eita, pra glória do Senhor Jesus. A Ariane já cheia expectativa da já. região, é de perto, né? Então vem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério da Ariane Ribeiro, né? Uma cantora que vai, né, estar em vários lugares, Amém. levando, né, o louvor, a adoração ao Senhor. E hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, né, Ariane? Como que tá a sua vida, tudo tranquilo? Como que tá ainda a caminhada, né, aí ministerial? Muita expectativa para esses dias? Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, tá tudo bem. A agenda tá fluindo muito bem. Quero já mandar um abraço para os meninos da minha banda que estão assistindo também, todos na expectativa, orando aí, por mim. Ó, Cimei, meu baixista. Cimei, uma bênção de Deus. Através dele estamos aqui hoje. Cimei é um grande amigo. Foi a conexão que os céus nos deu aqui com o pastor Iago. Corta. Não, pode falar. Não, tranquilo. O pastor Iago aqui. E é isso. Tem aqui também o nosso baterista, né? O Marlon. O nosso guitarrista também, Leandro. As esposas também. Tá aqui comigo, missionária Sônia, né? Como você já falou. Sônia, uma bênção de Deus na minha vida. Ela parece com a Raquel Lima. A pastora Raquel Lima, né? E eu vi que a unção ali é a mesma coisa, é parecido, né? É parecido. Eu já gostei dela. Gostei dela. Lotada. Os mistérios aí. Mas bênção pura, né, Ariane? Ariane, sabemos que os projetos estão todos de pé, né? Amém. A caminhada com Deus, ela não é fácil, né? Mas conta um pouco pra gente como começou o Ministério Ariane Ribeiro, mulher. Vamos lá. Bom, começou na pandemia em 2020, né? Meu Deus. Na verdade, o chamado na música foi desde o ventre, né? Eu comecei a cantar com os meus 5 anos de idade. E ali o Senhor já foi fazendo algo lindo. Meu pai é cantor, ele já tinha ministério. Ele gravou CD, disco, fita. Mas começou a cantar na igreja mesmo? Na igreja mesmo. E aí papai já foi me instruindo, eu já acompanhava ele nas agendas. Ali o Senhor já foi movendo no meu coração a chama, né? E aí só foi se concretizar mesmo Ariane Ribeiro, banda, ministério, a partir de 2020, quando eu recebi a ligação de um amigo meu, pastor Áquila, abençoado. Falou, ó, Deus mandou eu formar uma banda pra você. Não sei o que Deus tem pra fazer, mas Deus mandou. E eu falei, banda, nunca tive desejo de ter banda. Até então eu cantava só na minha igreja mesmo. Levava carreira solo, né? Não gostava de banda. Só ali na região, nos bairros. Não, Deus tem algo maior pra você e eu quero fazer parte disso. E aí dali começou, né, em um momento de muita dor, né, que eu tava passando um momento muito difícil na minha vida, foi quando nasceu o Ministério Ariane Ribeiro e Banda, e dali a gente não parou mais, já são 5 anos aí. E também que o mundo tava de cabeça pra baixo, Exatamente. né? Momento de pandemia, Exatamente. onde meu Deus do céu, muito forte, foi, né? Foi no caos mesmo, 2020 ali no... momento de caos, Deus vai levantar um ministério, né? Muitas vezes a gente espera que as portas estejam abertas em momentos oportunos, nos melhores momentos, só que Deus, ele nos desafia. Isso aí. Muitas vezes nos piores momentos a viver mesmo o sobrenatural. Eu tenho como experiência própria do meu ministério, né? Deus, ele me desafiou, né? No tempo de crise que o Brasil estava passando em 2016, eu saí da minha casa aqui, né? Eu morava em Cariacica, para ir para o interior do estado para dirigir uma igreja. Eles falavam bem assim, nossa, você vai chegar lá, você vai passar fome, porque, né, tá largando o trabalho. Eu larguei o trabalho e tudo, coloquei minha mudança dentro de um caminhão e fui. Sim. Só que o que acontece? Quando chegou lá, eu fui muito mais suprido lá na obra,
né? Do que quando eu trabalhava aqui e tava tudo certo aqui. Sim. Por quê? Porque Deus, ele é provisão. Sim. Entendeu? A gente tem que entender uma coisa. Quem anda por revelação nunca vai faltar provisão. Não. Né? De Então, forma isso é alguma. muito lindo. Então, o Ministério Ariane Ribeiro começou na pandemia, Na pandemia. e até hoje tá aí E deslachando. até hoje tá aí pra glória do Senhor Jesus. Meu Deus E do Deus céu. tem feito grandes coisas em nossas vidas. Grandes coisas. Que maravilha, Ariane. É isso que Deus faz, né? Começou lá novinha, né? Já cantar. Então, assim, toda a família já era... Você já viu de berço evangélico? Já vim de berço evangélico, É, graças pai, a mãe, Deus. Papai e todo mundo. mamãe se conheceram na igreja, casaram na igreja. E dali nasceu da a igreja. família, né? Que bênção, né? Aquela coisa toda. Aham. E já cresci no mundo da música. A família de papai, todos são músicos profissionais. É. Na família de mamãe são ministros, né? Pastores, missionários, Meu Deus. evangelistas. E na família de papai são músicos. Então, assim, foi uma mistura bem bacana, assim. Meu Deus Deve do ser céu. o que vocês estão vendo aí. Meu Deus, forte. Então ela já tá ali dentro daquele clã Já ali, né? tô ali no... Todo mundo já tá no um hora, o outro canta, o outro toca. Exatamente. E o negócio se completa, né? Ariane, você como uma pessoa que tem, né, já tem uma experiência. Começou na pandemia, já tem Sim. alguns anos que, né, tá vindo dentro dentro desse projeto. Quais as maiores dificuldades que os maiores desafios, na verdade, que você tem enfrentado, né, assim, agora? E quais também foram os maiores desafios na fase inicial do seu ministério? A fase inicial é muito difícil para quem tá começando, né? Vamos falar na área da música, né? Uhum. Chamado, cada um tem o seu, né? Sim. Mas na área da música, que é o que nós estamos vivendo hoje, para quem começa o ministério, acho que a principal dificuldade é o reconhecimento. Porque eu ainda não tenho um nome, Uhum. eu ainda não sou conhecida, as pessoas Uhum. ainda não me conhecem. Uhum. E isso afeta muito aquela frase que todo mundo fala: o profeta de honra, de casa, ele não tem honra. E isso afeta muito numa recepção, quando a gente chega em uma igreja, nós não somos tão bem recepcionados, as pessoas não dão muita credibilidade no que Deus tem na sua vida, porque você ainda não tem um nome, Sim, sim. porque a sua foto ainda não tá no cartaz. Então, assim, muitas igrejas também inibem de contribuir com aquilo que Deus tem na sua vida financeiramente, porque você ainda também não tem um nome. Então, é muito mais difícil você conseguir um espaço para qualquer lugar onde você quiser falar do amor de Deus, porque você ainda não tem um reconhecimento. Então, assim, a fase mais difícil para quem começa na obra do Senhor, na área da música, é essa dificuldade, não ainda ter, não ser conhecido, né, ali na região. E eu acho que isso afeta muito, né? As dificuldades de hoje são, assim, inúmeras, mas uma das maiores dificuldades que nós temos mesmo é permanecer. Permanecer. É muito difícil, porque assim, as propostas vêm, né? Várias, as propostas né? vêm e você não pode se corromper no meio do seu ministério. Você não pode, de forma alguma, negligenciar aquilo que Deus te deu. Porque agora você já tem um nome, agora as pessoas já te conhecem. É verdade. E você precisa permanecer naquilo que Deus te chamou. Meu Deus. E eu acho que esse é o maior desafio, depois que você já tá engrenado na obra do Senhor Jesus, já tá ali. Eu acho que é a parte mais difícil, é você permanecer fiel, né? Os princípios de Cristo. O processo inicial, na verdade, ele é como a casa do oleiro, né? Pra ser Exatamente. trabalhado, moldado, né? Pra Deus ele te estruturar. Mas tudo isso tem um propósito, né? Porque Sim. Deus, ele forma a pessoa, né? Sim. Ele vai trabalhando pra pessoa, né? Ter uma estrutura emocional, a pessoa criar casca, porque o ministério, Exatamente. seja lá ele o ministério da pregação, qualquer outro ministério do louvor, ele não é um ministério fácil, porque caminhar com Deus não é fácil. Não. Esse dia eu fui numa igreja, né? E um cantor muito conhecido no nível Brasil, né? Ele estava nessa igreja. E ele foi, na verdade, só que antes dele cantar, teve uma pessoa daqui do estado mesmo que foi cantar, que era uma pessoa inferior, querendo ou não, no nível de visibilidade, né? E quando essa pessoa foi cantar, primeiro, eu senti muito a glória de Deus na casa, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes também a gente coloca muita expectativa, né, nas pessoas que vêm de fora, isso e aquilo. Só que Deus, muitas vezes, a gente tá assim,
no processo do crescimento, né? Tomando pancada daqui e dali, sendo moldado por Deus, mas aonde também que a glória de Deus está sendo manifesta através da nossa vida. E eu cheguei para esse cantor e falei bem assim, rapaz, assim, não tirando, né, a credibilidade do cantor que veio de fora, né, que veio louvar, que louvou, Deus desceu na casa, mas na hora que você estava louvando, eu senti algo diferente no ambiente. Glória a Deus. Entendeu? Sabe por quê? Porque muitas vezes entra um grau de inferioridade dentro do nosso coração que nos paralisa. Exatamente. Entendeu? Ah, mas é porque eu não sou reconhecido, é porque, né, eu ainda não tenho um nome, mas se o céu te conhece, o céu te reveste onde que você tá. Exatamente. Então, assim, a melhor coisa é ser conhecido por Deus e receber, né, a aprovação de Deus. Então, assim, não é fácil, não né? É fácil. A primeira parte, o início de tudo, o começo de um ministério, que você precisa de ajuda, isso, né? E dentro desse desafio que foi colocado aí de você estar com a banda, né? Que é mais difícil ainda, que é a galera que tem que vir junto com você. E querendo ou não, a Ariane Ribeiro, ela representa tudo, ela que tem que estar na frente de tudo, né, assim, ela tem que tomar a frente na igreja, né, dos cantores, dos músicos, né, no final do culto tem que alinhar, no começo do culto tem que alinhar, tudo tá na sua responsabilidade. Exatamente. Então, assim, é um desafio muito grande, né? Muito grande. Mas tá conseguindo levar numa boa, né? Pra glória de Deus, assim, como você falou, né? Nós temos uma promessa, né? Sim. E o céu, ele se responsabiliza por essa promessa. Então, assim, a minha confiança tá nele. Então, quando nós chegamos em determinados lugares, eu sempre faço uma oração, Senhor, toma o seu lugar aqui nesse ambiente. Meu Deus. Toma o seu lugar aqui, né? Que no momento que eu pegar o microfone, o Senhor vem aparecer. E não eu, que eu seja só um instrumento do Senhor mesmo, só um vaso que vai ser usado, mas que a tua glória seja vista aqui neste lugar. Seja só um exibicionismo, né? Exatamente. Para que o culto não se torne um show ou uma apresentação, mas sim um momento de adoração àquele que é digno de honra e glória. Aleluia, glória a Deus, né? Nós temos visto muito hoje em dia exibicionismo. Muito, né? Nossa. Pessoas que querem se aparecer, porque hoje está muito fácil, né, Ariane? Nossa. A gente, né, manifestar uma imagem para um povo, né? Só que o que vale é o que tá dentro. Exato. Né? Porque a imagem é uma coisa que as pessoas veem, mas o coração é uma coisa que Deus observa. Isso aí. Né? Deus sonda os corações. Hoje nós temos visto que a internet ela tem propagado muito, ajudado muito. Sim. Eu estava pensando, meditando em casa, alguns anos atrás, era muito difícil, né? Uma pessoa entrar para um ministério, se destacar, porque antigamente gravava CD. Era mais difícil. Aí tinha que conseguir ajuda. Trabalho mais braçal, mais boca a boca, né? Mais boca a boca. O cara tinha que ir na igreja, né? Apresentar o trabalho dele. Hoje nós temos a internet. Você acha que a internet, ela tem sido muito importante para a propagação, né? Do evangelho, né, para propagação da música e disso tudo, você acha muito importante? Com certeza. A internet me ajudou muito, né? Antes de eu ter a banda, foi através da internet que eu conheci a minha produtora hoje, que é a L-Music, que, assim, foi o pontapé, né, inicial que Deus fez na minha vida, né? Eu conheci meu produtor através de um sorteio da internet de uma cantora. Dali nós nos conhecemos e ele já viu o que Deus tinha na minha vida, já imaginou o que Deus iria fazer, né? Deus já tocou no coração dele, nós gravamos o primeiro single e dali nunca mais ele quis largar a parceria, porque ele falou assim, Ariane, eu entendo o que Deus tem na sua vida, eu quero investir nisso. O próprio Céus trouxe a gravadora L-Music até mim, eu sou muito grata ao Eliel, quero até mandar um abraço ao Eliel Freitas, que é meu produtor, a esposa dele, Luísa, que é muito minha amiga, é uma família assim que tem sido muito de Deus na minha vida, desde 2020, foi quando eu conheci eles. Então, assim, foi daí através, né, do primeiro single que as coisas foram se iniciando, que eu conheci o Pastor Áquila, que o Pastor Áquila me fez o convite para ter a banda, e aí Deus foi fazendo conexões. Então, assim, eu dou honras e glórias ao Senhor pela internet, porque foi através da internet que tudo começou, e até hoje a internet tem sido uma ferramenta muito legal, porque 90% dos convites que eu recebo é pelo Instagram, é pelo Facebook, né, é pelo WhatsApp. Então, assim, tem os seus benefícios, né, que ajuda muito na propagação do reino, né. Muitas pessoas são contra, né, porque hoje a internet também nós temos o lado da propagação de algo bom, mas também da propagação de algo ruim, né. Mas nós entendemos que, né, nós somos
levantados por Deus para propagar o que é bom. Então a internet, exatamente, né, ela eu creio que é uma forma estratégica da gente levar Jesus a muitas pessoas. Sim. Nem agora, nesse momento, hoje nós temos podcast, né? Exatamente. Nós temos mais oportunidade. Por quê? Porque a pessoa tá lá em casa, ela tá com o celular na mão, né? Ela tá passando o Reels. Por exemplo, passa o Reels aqui de tudo quanto é besteira que tem na internet. Aí daqui a pouco joga lá um louvor da Ariane Ribeiro. Aí a pessoa tá precisando de uma palavra, ela vai sentir Deus através desse louvor, né? Então é muito importante mesmo a internet nos dias de hoje, né? Nossa, e os testemunhos, né? Os testemunhos que a gente recebe quando a gente grava um cover, grava um vídeo. As pessoas, olha, eu recebi o seu vídeo através de uma outra pessoa e quando eu recebi esse vídeo, Deus falou comigo, Deus me curou, Deus fez. Então, assim, algo extraordinário, igual a gente tem um dos primeiros covers que a gente gravou, Não Perdi o Controle Não, bateu mais de 1.600.000 visualizações. E chegou no Brasil inteiro. Então, assim, comecei a receber mensagem de todo mundo do Brasil inteiro. Gente da Paraíba, gente da Bahia, gente... Meu Deus, olha, recebi, lindo, né? Eu vi muito que o seu louvor e fui edificado. Então, assim, é muito gratificante saber que Deus, ele pode te levar onde seus pés não podem ir através da internet. É uma coisa tremenda. Céu. E tudo começou assim, a sua história é muito linda, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Entendeu? Então foi uma conexão do pastor, daqui a pouco veio a banda, daqui a pouco veio, né, o produtor e tudo foi se encaixando. Foi se encaixando. Assim, Deus, ele é perfeito no que ele faz, graças a Deus. Né? É bom, perfeito e agradável a vontade dele. É só a gente se entregar na vontade dele que ele vai fazendo tudo. Temos que estar disponíveis, né? Temos que estar disponíveis. Porque tem pessoas, né, pastor? Até a própria pastora que tá aqui, ela pode confirmar, né? Em nome de Jesus. Tem pessoas que não se disponibilizam naquilo que Deus quer para elas, mas elas querem viver algo de Deus sem se disponibilizar. Então precisa muito de uma ação, né? De um entendimento. Não, eu preciso me movimentar para viver aquilo que Deus tem para minha vida. Por quê? Você já nasceu com esse dom, você disse, né? Mas se você não colocasse em prática, você estaria hoje onde você está? Não, de forma alguma. Né? Você estaria chegando onde você está chegando hoje? Não. Não estaria de forma alguma. Então existem pessoas muito acomodadas, Sim. né? Que elas querem viver a vitória, mas elas não querem viver o processo, né? Não quer viver o processo. O processo é árduo, né, Muito difícil. É difícil, né? É difícil. Por trás dos bastidores tem uma história. Nosso Deus. Né? E tipo assim, envolve o espiritual com o carnal, Meu Deus. Né? É uma briga também, às vezes, entre a carne e o espírito, né? Porque tem dia que você vai ministrar que você não tá legal, né? Mas você tem que entregar o que o céu te otorgou para entregar, mas você não tá bem. Verdade. Então, assim, é muito difícil. E o canto tem muito a ver com emoção. Tem. Né? Então, assim, se eu não tô bem, isso pode transparecer no louvor. Então, assim, eu estar o segredo para quem louva o Senhor é a conexão que você tem com os céus. Porque quando você tem uma conexão com os céus, o louvor, a proposta do louvor que o céu te entregou, ele vai ser demonstrado independente do que você está vivendo naquele momento. Verdade. Porque você entende que a sua conexão com os céus não tem nada a ver sobre você. É verdade. Não tem nada sobre você, é sobre o que Deus quer que você faça ali naquele lugar, naquele ambiente. Então, assim, quantas vezes eu cheguei em culto, assim, quebrada. Destruída. Assim, destruída. Às vezes eu pensei, vou cancelar essa agenda hoje porque eu não tenho condição. Mas quando eu peguei no microfone, o espírito de ousadia me tomou. E depois que eu entreguei, que eu caí em si, eu falei, meu Deus, como que eu consegui, né? Pela conexão dos céus, assim, aquela reserva que a gente tem, né? De oração, de busca, de intimidade com o Pai. Eu já tive várias experiências, assim, de sair de casa tão pesado na alma, Sim. no espírito, e quando chegar na igreja, como que se viesse o revestimento. O alívio, na refrigério, minha vida. né? Do Espírito Santo. Eu entendo que a gente precisa entregar a Deus de corpo, alma e espírito, Sim. né? A própria Bíblia, ela afirma isso. Sim. Quando fala de alma, porque a alma está todas as nossas emoções. Exato. Nós temos que colocar emoção em cima Isso. daquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque quando estamos no mundo, né? A gente se entrega tanto, né? Quando a gente está numa boate, bebendo, né? Fazendo tudo, a gente tem uma ousadia Sim. de viver aquele momento. Sim. Mas quando estamos na presença, nós muitas vezes ficamos limitados. O que acontece? Só que tem dia, nem todo dia a gente vai sair bem de casa. Exatamente. Nem todo dia a gente vai sair com um sorriso estampado no rosto. Porque, né, as preocupações nos tomam, né? O cotidiano muitas vezes Exato. não é muito agradável, mas nós temos que entender o quê? Nós não fomos chamados, né, para servir ao Senhor só quando nós estamos bem. De forma... Não é sobre nós, né?
Não é sobre nós. As maiores experiências que nós temos é nos dias ruins, exatamente. Entendeu? Porque o próprio Salmos diz, semeai com lágrima, né? Mas colhei com júbilo, né? Então a gente muitas vezes está semeando com lágrima, que faz parte do nosso processo. Mas Deus vem e honra no meio da caminhada. E Deus tem honrado, né? Amém. Para a glória seja muito. Em todas as áreas. Em todas as áreas o Senhor tem me honrado. E assim, eu sou muito grata pelo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Sim. E assim, as maiores honras são as conexões que os céus nos dão, né? Meu Deus. Essa é uma conexão. Essa é uma conexão. Né? Essa é uma conexão aqui, o Pode Iluminar. É uma conexão. Gente, ó, eu já chamei ela aqui. Já chamei a pastora que veio com ela. Glória! Olha, a galera da AME, do Ministério AME de Campo Grande, vai viver o sobrenatural. Glória! Principalmente as mulheres. Aleluia! Ela vai lá cantar em nome de Jesus. Vamos fechar a agenda com a pastora aqui. Nós vamos fazer um culto de mulheres. Amém, pastor? Dá um glória aí, pastor. Aí, glória a Deus! Então nós vamos fazer um culto de mulheres, vai ser mesmo. Já tem uma conexão aqui. Já temos uma conexão. Já tem uma conexão. É isso que Deus faz. Deus une, né, as pessoas dentro de um propósito. Ariane, já teve algo assim que mexeu com você no seu ministério? Já teve pessoas, né, convites, presentes, coisas, porque acontece, né? A gente, nesse meio, né, da visibilidade, a gente tem muitas experiências. Teve algo que marcou muito você, né, em alguma das suas viagens, em alguma das suas apresentações em alguma igreja? Teve algo assim que já mexeu com você? Que você falou, essa marcou. Assim, a gente sempre vai ligado no Espírito naquilo que Deus vai fazer, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente vai ministrar em algumas igrejas. E aí, o que mais me chama a atenção eu não sou cantora worship. Peteca, quem me conhece sabe, quem tá assistindo aqui vai entender. Os meus músicos também não são worshipeiros, tá? Então você que quiser me convidar pra sua igreja, entenda isso. São todos pentecostais. Na verdade, eles não suportam worship, eles gostam do movimento, negócio lá. E aí, o que mais me surpreende é quando eu chego numa igreja tradicional, né? E aí tem, assim, eles têm aquele sistema mais fechado, né? Sim. Aquela liturgia mais fechada. E aí, quando a gente chega para ministrar, que Deus faz o que Ele faz e faz o que Ele precisa que tem que ser feito naquele local, é muito interessante como as pessoas, elas se abrem. Como é que os céus, Ele quebra aquela barreira, sabe? Sim. E eu fui uma vez ministrar numa igreja batista. Amo ministrar nas igrejas batistas. E essa era muito tradicional. E eu senti que os irmãos, eles não tinham, assim, tanta liberdade de uma glorificação um pouco mais alta, aquela coisa toda. E aí, quando eles viram que nós já tínhamos esse estilo um pouco mais pentecostal, eles começaram a se soltar um pouco mais. E aí, no final do culto, foi muito lindo. O agir de Deus, Deus fez grandes coisas. Veio uma moça até mim. E ela falou assim, olha, eu ia tirar minha vida hoje. Meu Deus do céu. Mas, porque vocês vieram, eu tava passando na porta da igreja e alguma coisa me puxou aqui pra dentro. Ora por mim. E aí, eu olhei assim pra aquela moça, uma menina muito jovem, muito bonita, mas você via que ela tava aprisionada por coisas malignas na vida dela. E aí, eu comecei a orar. E aí, quando eu orei, ela abaixou os braços e os 2 braços completamente mutilados, né? Então já não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta tentativa daquela moça tentar tirar a própria vida. Então assim, olha como que foi tremendo. Deus quebrou o protocolo de uma liturgia de uma igreja, salvou vidas naquela noite e ainda trouxe aquela moça que estava passando na porta da igreja. Ela simplesmente ouviu o louvor e foi atraída. E assim, foi muito lindo porque depois que o pastor me viu orando por ela, ele ficou preocupado e ele veio até mim. E ele falou assim, você orou por aquela moça? Eu falei assim, orei, nós conhecemos a vida dela. Tem muitos anos que nós tentamos trazer ela para um culto e a gente não consegue. Meu Deus. A mãe dela congrega aqui. E a mãe dela não conseguiu trazer ela. Já tem muito tempo que a mãe tenta trazer ela para a igreja. Ela não consegue entrar aqui dentro da igreja. Eu fiquei emocionada de ver ela aqui, ainda você orando por ela e ela recebendo tudo aquilo que você estava ministrando. Foi uma coisa que eu não consegui nem, assim... como que ele disse? Eu não consegui nem disfarçar a alegria do meu coração de ter visto a cena dela prostrada, dela orando, dela aqui com você, e você orando, e você louvava, e cada louvor ela recebia.
Porque tem anos que a gente tenta trazê-la, a gente já foi até ela, já tentamos várias vezes e ela não consegue entrar na porta da igreja. Então, assim, são essas coisas que Deus faz que surpreende muito a gente em determinados lugares. Deus. E é muito forte. Assim, eu sou muito grata ao Senhor, por isso que a honra e a glória sempre vai ser dele. Nós, como eu te falei, nós somos canal. Ali, só um canal, né? Pra trazer união, né? E pra trazer libertação também. E é aí que entra, que não é sobre nós. Porque naquele dia eu não tava bem. Olha aí, ó. Eu não tava bem pra ministrar naquele dia. Imagina se você fica em casa, eu não tô bem hoje não. Banda, vamos cancelar. Exatamente. Não vou, entendeu? Não tô bem. Exatamente. E fica em casa. Entendeu? É isso aí. Então o seu posicionamento salvou uma vida, exatamente, né? Eu creio que salvou várias vidas naquele culto, porque eu creio que pessoas... Teve salvação de almas também naquela noite. Foi uma coisa extraordinária. Mas foi muito importante, que era uma vida também que estava precisando do outro lado, que ela abriu o coração para ir na igreja. Eu tive uma experiência muito igual. Eu fazia, né, o evangelismo dentro do Hospital São Marcos, quando eu fui enviado para ser missionário em Nova Venécia. Meu Deus. E quando eu fui para lá, eu peguei o Hospital São Marcos para poder, né, evangelizar. Eu passava no hospital de porta em porta, entrando de sala em sala para orar pelas pessoas. E eu lembro que um dia eu fui até o final, né, passando de porta em porta. Aí, na verdade, não fui até o final, não. Fui até o final, né, e voltei para passar de porta em porta. Quando eu olhei uma porta assim, né, que tinha um rapaz, eu passei direto e fui na outra porta ao lado, né, após a porta do rapaz. E quando eu cheguei na porta e orei pela pessoa, Deus falou assim, não vai continuar indo pra lá, você vai voltar. Por que eu tinha passado? Porque não podia entrar dentro dessa sala. E Deus falou, você vai entrar, né, porque era muito perigoso, né, a situação dele e poderia, né, me prejudicar. E aí eu entrei, quando eu entrei, a enfermeira veio correndo, não, você não pode. Eu falei, Deus mandou eu vir aqui. Ela, não, que é contagioso, é doença contagiosa. Foi bem assim, eu vou obedecer a voz do Espírito, né? Maior que está em nós do que na deles. Então, eu fui nessa visão. Espírito de ousadia, e eu comecei a orar por ele, falei, irmão, você precisa entregar sua vida pro Senhor. Deus, né, me despertou a isso. E comecei a falar com ele. E ele começou a chorar. Eu falei, você confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida agora? Ele na mesma hora falou assim, eu confesso. Aí tinha uma mulher que entrou no quarto correndo, chorando. Eu falei assim, moço, o que tá acontecendo? Ela, não, ele é meu pai, né? Eu sou da igreja há anos e eu oro há anos para isso acontecer. Nem aqui no hospital eu tô orando para ele poder se converter. Ele não se converte. E agora, né? Eu vi lá, ele já tinha amputado uma perna dele. Meu Deus. Ele estava em um estado bem, né? Crítico mesmo. E naquela hora eu entendi uma coisa. Muitas vezes a gente de casa quer fazer, né, por uma pessoa, mas o que a gente pode fazer é orar. E muitas vezes Deus vai usar um de fora para fazer a obra que ele quer. E foi o que ele fez com você dentro daquela igreja, né? Ele usou uma pessoa, a igreja, o pessoal tava orando, né, a família orando, e a pessoa não vinha. E Deus usou você lá. Por quê? Porque as orações já chegaram ao céu. Só que você foi o anjo socorro de Deus naquele momento. É aquela palavra, né? A oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Então, se você aí que está assistindo está orando pela salvação de um familiar seu, ou de um filho, ou de um esposo, da esposa, não importa. Pode parecer impossível aos seus olhos, mas o Senhor vai criar uma situação, Ele vai criar um intermédio para que isso aconteça. Então, continue orando, continue perseverando na oração, porque as suas orações estão sendo ouvidas sim, e Deus vai preparar o melhor momento para isso acontecer. E Ele prepara, né, Ariane? Prepara. Porque Ele não falha, né? O nosso Deus é poderoso demais. Como diz a missionária Sônia, nosso Deus não é gente. Eita glória! Ele não é gente. É missionária Sônia, mas eu tô chamando de pastora Sônia. Já tá profetizando, recebe aí, minha filha. A pastora Sônia aqui, eu vou soltar o pastora Sônia. Glória a Deus. Ariane, teu dom é necessário, né? Mas sem o recurso não flui. Não. Recurso financeiro, principalmente, né? Bom, assim, eu tenho a minha opinião à parte em relação a essa frase aí que você falou. E ter o louvor, ter a unção é bom, mas sem o recurso não funciona. Funciona. Funciona assim, por quê? Porque o que faz a diferença nos céus é a unção de Deus na sua vida. Sim. Porque se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Só que Ele só quer que você permaneça, que você obedeça, que você seja de fato filho de Deus e obedeça e ande nos caminhos dele, porque Ele vai se encarregar de fazer.
Então, assim, eu já conheço pessoas que têm muito recurso, mas não sai do lugar. Ele paga o melhor estúdio, ele vai com a melhor roupa, ele vai a lugares que ninguém nunca conseguiu ir. É aquilo que você disse, né? Deus, ele vai colocando no seu caminho, né? Alguém chega aqui, Ariane, às vezes tá sem recurso. Exatamente. Vamos ali gravar uma música, Deus tocou no meu coração pra te dar essa produção de presente, né? Já aconteceu isso com você, Ariane? Nossa! Receber muitas bênçãos através de pessoas? Com certeza. Muitas bênçãos e o Senhor me vestia através de algumas pessoas, né? O Senhor me dá financeiramente algo que eu precisava muito. Por exemplo, minha filha às vezes tá precisando de um remédio. Tem uma filha? Eu tenho uma filha, a Agatha Valentina, 9 aninhos. A Agatha Valentina, glória a Deus. Deus abençoe também. Sua vida poderosamente. E eu tá desesperada, precisando daquele dinheiro para um remédio e chegar. Olha, Deus me tocou para te mandar. E aí você entender que aquilo ali é uma provisão dos céus para sua vida. Então, assim, se o Senhor, ele fez a promessa, ele tá se encarregado de cumprir. O céu não deve nada para ninguém. Eu até coloquei aqui, ó, Salmos 37, 25, para ler para você. Aí, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não pode ter recurso. Mas se você viver em obediência na presença de Deus, se você viver os princípios do Senhor, a palavra dele, como ele outorgar para você viver, os céus vai se encarregar de fazer o que tem que ser feito. Mesmo que você não tenha recurso. Então, eu tomei posse dessa palavra que os céus me deram. É o que eu vivo hoje, pastor Iago. Deus, ele entrega nas suas mãos, É o que eu vivo hoje. Então, o que eu entendo né? Não, nós não dependemos do financeiro de forma alguma. Nós dependemos dos céus. Nós dependemos Deus, dos céus, né? porque os céus, ele vai se encarregar de resolver aquilo que você precisa financeiramente. Existe uma coisa que precisa ser muito treinada e vivida, né? O controle emocional diante das situações. Exatamente. Que a gente passe, principalmente das financeiras, Nossa, né? Deus. Porque quando o financeiro ele começa a apertar, a gente começa, né, a gritar. Né? Nossa alma começa a gritar. É o DNA, né, do ser humano já vai assim, papai, e agora? Só que viver, né, em Deus é entender que ele é provisão em todo o tempo. E ele desafia, né, a viver através da provisão. Porque tem hora que ele vai fechar o céu mesmo para mostrar que ele tá trabalhando. Só que a gente se incomoda, porque nós somos, né, humanos. Só que quando a gente se incomoda, o mais lindo que a gente vê é Deus agindo, Deus fazendo, né? De Deus chegando, mandando alguém aqui, Ariane, uma peça de roupa, né? Ah, Deus mandou te entregar isso daqui pra você fazer uma maquiagem, pra você fazer o cabelo, pra você fazer, né? Então Deus, ele sempre tá suprindo. Sempre tá suprindo. Ele sempre tá suprindo na minha vida. Assim, é lindo demais ver o que Deus faz na minha vida. Assim, eu não tenho palavras pra descrever a forma que Deus cuida tão bem de mim e da minha filha. É muito lindo. E assim... Aí, a cada dia que passa, parece que a sua dependência vai ficando maior ainda dele. Porque o cerco vai se fechando, né, missionária Sônia? O cerco vai se fechando. Eu ainda não vivo 100% da obra do Senhor Jesus. Eu tenho o meu trabalho. Mas o Senhor, a cada dia que passa, vai assim, olha, eu te quero mais fundo, eu te quero mais fundo. E tem vez que não tem jeito, você tem que abrir mão. Né? É renúncia, nós estamos orando para isso acontecer, sabe? Estamos vivendo aí esse processo. Mas assim, não é fácil. Meu Deus. Não é fácil. Viver na dependência de Deus é maravilhoso, mas não é fácil. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que tá começando agora? Ai, é forte isso. Essa é forte. Eita, Glória! Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que tá começando agora e que acha que ela depende só do financeiro? O que você falaria para essa pessoa? Olha para essa câmera e vou olhar bem. O que você falaria para essa pessoa? Né? Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha humildade. Eita, glória. Eu vou até deixar um versículo aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um Meu Deus. Considere os outros superiores a si mesmo. Para você que está iniciando agora, meu Deus, entenda, a sua caminhada começa agora, mas antes de você, tem outras pessoas que já estão nessa mesma caminhada. E que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor de acontecer. O seu tempo começou agora, mas tem gente que já está vivendo o sobrenatural de Deus porque já vem de estradas muito longas. Então entenda que o seu tempo é nele. Que a sua expectativa tem que ser nele. Verdade. Sabe? Eu conheço cantores, pastor Iago, que começou agora e ele já quer o melhor cachê. Ele já quer o lugar no altar quando ele chega na igreja. Ele não quer andar de ônibus.
Ai, meu Deus do céu. Quantas vezes tive que andar de ônibus? Não quer. Não, ele não quer andar de ônibus. Ele não quer ir a pé. Sabe? Ele não quer. Ele já quer gravar no Ator da Music. Né? Ele não quer começar pela L Music, que é minha produtora que eu amo. Ele quer no Ator da Music. Sabe? Por quê? Porque ele acha que ele já está no patamar que ele tem que estar lá. Não se pode desprezar os pequenos. De forma alguma. Entenda. Deus vai se encarregar de cuidar de tudo pra você. Mas entenda que o seu tempo começou agora. Mas quem já está lá, já passou por coisas muito, mas muito piores que você. Já andou muito chão. Então você precisa de respeitar, honrar essas pessoas, entender, né, que o processo vai acontecer. Quantas vezes já fui de ônibus ministrar? Já fui a pé com a minha filha. Porque faz parte, né? Faz parte do chamado. Não porque só você tá indo por um propósito. Não só na vida ministerial, mas na vida em si, né? Exatamente. Todo mundo começa do zero e vai construindo uma história. Os maiores pregadores, os maiores cantores, eles não começaram nos holofotes. As maiores produtoras musicais não começaram gravando os melhores cantores. Não. Então, assim, todo mundo tem uma história. Sim. Sabe? Todo mundo tem um processo a ser passado. Você precisa entender o que Deus precisa moldar em você para que você chegue lá. Meu Deus. Você tá entendendo? Então, eu precisei de passar tanta coisa, né? Eu ainda nem tô na metade daquilo que Deus tem pra mim. Eu tô vivendo ainda, sabe? Então, eu respeito muito quem veio antes de mim. Sim. Sabe? Eu tenho muita humildade para saber qual é o meu lugar aonde eu estou ministrando, né? Então, você, meu irmão, que está começando agora, tem humildade de entender que nem sempre você vai conseguir de Uber, sabe? Nem sempre você vai conseguir andar de avião. Ar-condicionado. No ar-condicionado, né? Às vezes você vai com a sua bicicletinha ministrar, você vai via São Canela mesmo, entendeu? Você não vai ter um lugar de honra, né? Você vai sentar lá com os irmãozinhos que estão lá. Então é isso. Tenha humildade e entender que existem pessoas superiores a você e faça a obra de Deus com humildade, que Deus vai te honrar no tempo certo. Sentar pra aprender é necessário, né? Exatamente. Né? E aprender com humildade, Exatamente. Né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito soberbas, né? Demais. Elas não querem nem sentar para aprender, elas não aceitam exortação, elas não aceitam um confronto, porque elas acham que tudo é uma maravilha. Exatamente. Né? Só que quando elas batem de frente com a realidade, porque, Ariane, você nasceu com um dom, né? Tem pessoas que têm talento, mas não tem dom. Sim, entendeu? Tem diferença. E elas querem seguir, né, essa caminhada. Só que elas vão vivendo no mundo da ilusão e daqui a pouco se frustram. Né? Porque elas não têm a base, né? É necessário ter a base, né, Ariane? Tem que ter a base. Ela tem que entender que o olhar dela tem que estar fixo em Cristo. E não nas coisas terrenas. Sim. Porque, como eu te falei, as propostas vêm. Porque, Iago, nesse mundo que nós estamos da música, eu conheço muitos cantores que canta e porta de bar que faz o cidadão que chega ali chorar. Sim. Ele vai sentar ali, ele vai colocar a bebida dele ali, ele vai ouvir uma música bonita, né? Porque o cara tem talento, é afinado, canta muito bem, ele vai chorar horrores, sabe? Mas eu gravei uma canção agora, que é o Folgadeira, que fala, não vale a pena só eu me emocionar. Meu Deus. Né? Quem tem dom de Deus não só emociona. Algo do céu acontece dentro da pessoa quando você emite o que o céu te dá. Através do louvor. Porque uma emoção sem mudança não... Exatamente. Eu sempre oro assim, Senhor Jesus, depois que eu ministrar nessa igreja, não deixa ninguém que estiver naquela igreja dormir tranquilo. Eu quero que todo mundo vá embora preocupado depois de ouvir o que eu cantar. Porque aí você entende que o dom que Deus te deu está sendo exercido com louvor, com perfeição. Porque chegar lá e só cantar por cantar, muita gente canta. Sim, sim. Até mesmo no mundo. Muita gente emociona. Mas quando você tem o dom de Deus, recebe esse dom e vive uma vida no altar do Senhor, é diferente. Meu Deus. É muito diferente. É porque você leva a unção, né? Gera testemunho, gera cura, gera coisas que um arrepio não gera. Isso. E a palavra diz que a unção ela despedaça o jugo. Exatamente. Né? Então é necessário. Dentro do que nós estamos tratando, né, nós temos visto hoje que alguns louvores têm sido muito antropocêntrico, voltado mais, né, pro homem, né? Muitos. Há uma necessidade de um louvor que leva mais para Deus, que faz a pessoa sentir
a glória e a presença de Deus, porque nós estamos humanizando, né? Os louvores é tudo pra gente, Deus sai na minha vida, mas nós estamos esquecendo de trazer a glória, de chamar a glória, né? Você acha que isso é muito perigoso pro evangelho nos dias de hoje? Muito. Muito, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? Isso é fato. Isso é desde da criação do mundo, né? Desde quando Lúcifer foi expulso lá dos céus, porque ele queria glória para si, né? E era onde? Justo na área do louvor. E o que a gente vê muito nas igrejas hoje? Esse antropocismo, que eu quero a glória para mim. Meu Deus. E se a gente não vigiar, a gente age dessa forma, porque o homem tira, é o que Paulo disse, tudo que tem de bom em mim é Cristo. Meu Deus. Tira Cristo da sua vida. Tudo que tem de ruim que vocês vê em mim, sou eu mesmo. Não é Cristo. Então, assim, se tirar Jesus da gente, meu irmão, a gente vira soberba, a gente quer a glória pra gente, a gente quer aparecer mesmo, a gente quer estar no holofote, a gente quer... E o que tá acontecendo hoje com as composições? As composições hoje, elas estão muito comerciais. Sim. Né? As pessoas hoje, quando vai compor uma canção, ela não quer mais compor para edificar vidas através do nome de Jesus para ser glorificado. Ela quer dinheiro. Isso daí. Ela quer aquela canção chiclete que vai pegar na mente de todo mundo, vai virar hit, né? E vai em todas as plataformas digitais e vai trazer recurso para ela. Ela não está mais querendo visar a glória de Deus, o nome de Cristo naquele louvor. Não são todos. Sim. Quero deixar bem claro aqui que nós temos canções atuais que são fortíssimas, que vêm direto do coração de Deus. Mas que a grande maioria das canções hoje já não tem mais Jesus como centro, não são mais cristocêntricas, né? Como o pastor aqui mesmo disse. Então, assim, tenham cuidado na escolha até mesmo do repertório, de cantar nas igrejas. Eu tenho esse cuidado, sabe? Principalmente os pentecostais. Porque muitas canções pentecostais é aquilo que Deus vai te exaltar. Deus vai envergonhar seus inimigos, né? Os corinhos de fogo, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o meu repertório, né? Então eu procuro escolher sempre canções que vêm direto do coração de Deus, que tem uma palavra pra edificante através do louvor, né? Na vida daquela pessoa. Eu acho que tudo é uma balança, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem que falar sim de Jesus, do avivamento, falar, né, do céu, né? Mas uma hora ou outra pode jogar, né, assim, um louvor pra acalmar o coração de uma pessoa, né? Porque a gente vê que os louvores antigos vão pegar assim uma Damares, mais ou menos. Só a vitória hoje tem sabor de mel. Mas também se o crente também só ouvir, por exemplo, nós estávamos conversando aqui, eu e o Rogério, sobre pregação, que tem pastores que falam, não, eu só vou no altar pra dar cajadada. Mas tem hora que o irmão precisa de um alívio. Precisa de um refrigério do céu, né? Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que as pessoas têm se perdido muito. Exatamente. Né? A gente precisa de louvores mais cristocêntricos. Mas nós também podemos botar numa balança e também saber, né? Levar, né? Tudo isso. O Senhor usa cada um de uma forma, né? Sim. Até mesmo os compositores. Tem pessoas que Deus usa para compor louvores mais cristocêntricos, mais adoração. Tem outros não, que Deus já usa para falar de uma forma um pouquinho mais severa, daquilo que às vezes precisamos ouvir também algo mais forte para poder dar uma balançada na nossa estrutura, pra gente voltar pro lugar de origem, que Deus chamou. Então é isso, entendeu? Ter só esse cuidado para não tirar Cristo do centro da canção. Se ele estiver no centro, tudo flui. Ele pode ser uma canção worship, pode ser um cantor pentecostal, exatamente. Né? Não importa o ritmo, né? O que importa é que Cristo seja o centro. Se ele for, canta o seu worship, canta o seu pentecostal, mas que Cristo esteja naquela canção, sendo exaltado o tempo todo. Isso daí, que maravilhoso. Todo cantor é um compositor? Não. Não, né? Não é. Não componho. Não compõe? Não componho. Pode falar uma coisa? Eu componho. Eita, glória aí, ó. Conexão aí, ó. Depois te apresenta os projetos aí, hein? Ai, glória. Fecha que é sucesso. Não, todo cantor não compõe. O Senhor me deu o dom de interpretação de canções. Eu já peguei canções no papel que não tinha melodia, não tinha nada. A única coisa que Deus deu pra pessoa foi a letra. E você colocou a melodia. E mais nada. E aí o Senhor me usou para interpretar aquela canção. Eita. Então, assim, eu tenho esse dom de interpretação de canções. Você vai escrever a letra aqui e vai me dar. Olha, eu não sei como é que você vai cantar. Deus me deu essa letra aqui.
Ariane Ribeiro tem louvores gravados, né? Temos. Próprios, né? E foram pessoas que foram chegando, Deus, né, apresentou esse louvor aqui. Na verdade, eu tenho uma canção que se chama Vem Falar Comigo. Ela é do meu primo, que está em Portugal agora. Inclusive, ele vai vir aqui a pouco tempo, nós vamos gravar outra. Eita, ele é cantor também? Cantor, compositor, pastor, é uma bênção de Deus. Landro Souza. E que dia que você vai fazer essa ponte aí pra Portugal? Julho, ele tá vindo aí, de Portugal, direto pro Brasil. E você vai pra lá quando? Então, vamos deixar Deus fazer a obra. Gente, ó, esse podcast vai correr o mundo todo, né? Fecha a agenda com essa mulher, Portugal. Deixa Deus fazer aí, em nome de Jesus. Eu tenho amiga, eu vou falar aqui, eu tenho uma amiga lá em Portugal, do Aviva Portugal. Pastora Neila, leva ela pro Aviva Portugal. Pastora Neila, eu tenho uma notícia boa pra te dar. Meu passaporte já tá tirado. Eita, glória! Deixa Deus te usar nesse manto. É forte isso, sabe por quê, Ariane? Muitas pessoas querem viver o milagre, muitas vezes querem viajar, mas não tira nem o passaporte. Não tá preparado, não tá. Né? Querem um carro, mas não tem a carteira de motorista. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado, o passaporte já tá tirado, viu? Eita! Já tá tudo encaminhado. É só marcar o dia que a gente vai. Deixa Deus fazer. Tá, glória? Meu Deus, tremendo. Forte. Em nome de Jesus, quem sabe nós vamos tudo junto pra lá. Vambora, vamos dando glória. Você é missionária, mais uns amigos tá, aí, pentecostais, homens e mulheres de Deus. E vai ser bênção pura. Topa, missionária. Só vitória. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Continuando a nossa conversa. Nem todo cantor é compositor, né? Mas, né, você tem esse dom de colocar harmonia na música, de fazer ela, né? Inclusive, vai vir uma agora, né? Que já englobando aí nos novos projetos, já quero anunciar já. Tem uma canção extraordinária que eu já soltei, já uma prévia dela no meu Instagram, depois você corre lá e confira. Sobrenatural. Composição do meu produtor, Eliel Freitas. Eita, ele me deu essa canção. E é uma canção que veio assim, que fala do primeiro amor. Aquele primeiro amor que ardia, que queimava, e hoje já não tá mais em evidência na presença do Pai. O Senhor te convida a voltar, a reacender essa chama através dessa canção. É uma canção poderosa, extraordinária, que vai vir assim, com peso. Lá na minha produtora L Music, tá vindo assim um negócio forte, legal. Igreja. Até o final desse ano, ela tá vindo aí. E só a prévia dela deu mais de 11 mil visualizações. Meu Deus do céu. O pessoal, cadê a letra toda? Cadê a música toda? Eu falei, calma que tá chegando aí. A prévia, ela é colocada mesmo só pra gerar expectativa no povo, né? Um negócio poderoso que vai queimar o seu coração. E a pessoa que é ansiosa, né? Ela fica, eu quero mais, bota mais um pedacinho aí. Exatamente. Cadê? Cadê? Não tá no meu Spotify, eu quero procurar. Vai chegar lá, mas esse irmã. também é um marketing, né? Exatamente. Do projeto, que é muito importante, né? Então tem vários projetos, muitas coisas aí pra acontecer, né? Tem muitos projetos vindo aí, através da L Music. E assim, esse é um dos projetos maiores que nós temos. Então, assim, tá vindo... Eu não posso falar tudo, né? Mas tá vindo, assim, algo extraordinário. Algumas canções lá do fundo do baú, que papai, mamãe, vovó ouvia. Muita gente me pedia... Tá vindo aí pra você me ouvir na sua casa, tá? Algo poderoso de Deus, que você vai assim, meu Deus, do tempo de mamãe, do tempo de papai. Pra quem gosta mais dos louvores antigos, tá vindo aí algo poderoso pra vocês também. Glória a Deus, Ariane, que forte, hein? Que fortíssimo. Ela chegou aqui quietinha ali, né? Tava meio assim na hora de... É que nem quando a gente vai pregar e cantar, né? Exatamente. A gente Deus chega faz. cada igreja que a gente chega, vem aquele negócio no coração, né? Aquele medinho que dá lá no fundo da alma. Exatamente. Mas quando a gente entra em ação, né? É Deus quem faz. Deus quem a Ariane faz. É muito fluente assim mesmo? Você é muito, né? Fluente. Então, como que eu posso dizer? Isso queima no meu coração, né? Desde criança, como eu já falei. E graças a Deus, através da nossa vida, o Senhor tem trago muitas pessoas para o reino. E a gente usa, né, dessa comunicação que nós temos para realmente propagar um reino. Então, assim, eu gosto da comunicação. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar no meio do povo,
É lindo demais. Gosto de estar no meio onde tem gente. Eu gosto de multidão, eu gosto de pessoas. Exatamente, eu gosto de estar no meio do povo. Às vezes eu me sinto incomodada quando alguém me tira. Fica aqui. Às vezes quando eu vou numa agenda, nós preparamos uma salinha pra você. Aí às vezes eu até me fico constrangida. Eu sei que é honra, eu amo. Mas às vezes porque eu gosto de estar misturado com o povo. A Sônia sabe que ela também é desse estilo aí. A gente gosta de estar no meio da mulherada, de estar no suor e Deus fazendo e o pau quebrando. Eu gosto de e estar quando a mulherada se junta lá, chapa esquenta, né? Inclusive, nós temos um grupo de oração que chama Unidas com Propósito. Quero mandar um abraço para as meninas. Também temos o grupo Conexão Raab, que é esposa de Cimei também, que é líder. Fazemos parte. Um beijo para Raquel, que é uma bênção. Conexão Raab é uma bênção também. Então, assim, e também agora o Senhor nos envolveu em outros projetos também de mulheres. Não somos. Na verdade, na minha banda, cada um é de um ministério diferente. Olha como é que é forte, igreja. Nós temos pessoas da Batista, nós temos pessoas da Assembleia de Deus, nós temos pessoas assim... misturou tudo. Jeová misturou tudo ali, entendeu? E trouxe os céus. E olha, é incrível, porque eu falo com eles. Quando eu estiver no altar, eu não tô sozinha não, tá? Eu tô com vocês. Eu tô deixando Deus me usar, mas vocês vêm na marcha comigo. E eles deixam Deus usar eles. Aqueles meninos são uma bênção, que quando eles começam a tocar é um negócio diferente. E ó, até back vocal Deus me deu, tá? Tem back vocal que me acompanha. É back vocal, é banda. Ela é chique demais. Quero mandar um beijo pros meus backs vocais, que estão Vani e Johnny, são uma bênção na minha vida. E eles deixam Deus usar eles na marcha também. Glória a Deus. O pau quebra com todo mundo no altar. Não é só com a Ariane, não. Maravilha, maravilha de Deus. Ariane, qual a igreja que você hoje está? Hoje eu estou na ADMA, que é a Assembleia de Deus Ministério Alecrim. Fica ali mesmo naquela região de Santa Rita, próximo do Hospital Evangélico. Se você quiser fazer uma visita na nossa igreja, sinta-se à vontade. Os nossos cultos são todas das quintas à noite e aos domingos pela manhã e à noite. Oração na sexta-feira, pastor Elias Chaves e Joelma também. Abraço, pastor. Beijo, pastor. Meu pastor do coração. Tem que mandar abraço pro pastor. É uma bênção na minha vida. Ele vai falar, poxa, você foi lá no podcast e não mandou um abraço. Minha pastora Joelma também é uma bênção na minha vida. Mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Um beijo, minha pastora, eu te amo. Eu não gosto muito de chamar ela de pastora, não, mas é minha pastora, que eu amo demais de coração. Um beijo pra todo o pessoal do Ministério da ADMA. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus é fiel na vida da Ariane, gente. Olha só que maravilha, que história, que testemunho, né? Ariane, a gente já tá finalizando. Sim. Mas antes queria te perguntar algo, né? Que é muito importante. Sim. Dentro do contexto geral que nós estamos trabalhando aqui, né? Você tem recebido muito apoio da sua igreja local? Ah, meu Deus! Pastor! A gente roda muito, né? Eu quase nem sou muito assiduosa nos cultos, porque a gente roda muito. Mas sempre quando recebemos a oportunidade, nós deixamos Deus nos usar. Participamos do ciclo de oração da igreja, que são mulheres de Deus, mulheres de oração, que são uma bênção. Aleluia, amém. Você acha assim que a igreja local tem que ajudar muito nos ministérios? Porque dentro da igreja tem muitas pessoas, né, com dons, com talentos que precisam ser, né, precisam de um investimento na vida delas, né? Você acha que a igreja local precisa trabalhar muito isso também nas pessoas? Porque muitas vezes há a questão da valorização dos de fora. Sim. E os de dentro não ter muita oportunidade, né? Sim. Você acha isso viável? Eu acho muito viável, muito válido, né? Honrar quem está em casa. Eu acho muito válido. Mas assim, eu acho que o primordial da igreja hoje, ele é assim, te dar caminhos. Exemplo. O objetivo da igreja hoje é ele te discipular, te ensinar o caminho correto para o céu, te orientar na palavra, né? Mas eu acho muito interessante hoje as igrejas investirem nos dons dos irmãos que estão ali congregando. Sim. Porque às vezes a pessoa ela tem um chamado, mas ela ainda não sabe qual que é. Sim. E através dessas oficinas que a gente coloca dentro das igrejas, isso pode despertar o chamado em alguém. Por exemplo, nós temos lá na ADMA hoje o Ministério Chamar, que é do pastor, nosso vice-presidente, né, esposa da nossa irmã Natália. Ele é uma bênção. E o pastor Márcio, né, ele dá é uma teologia, na verdade, né? São vários módulos e tem despertado muito o chamado daqueles que gostam da palavra de Deus. É toda quarta-feira e é uma bênção.
E assim, mas assim, as igrejas em geral, eu acho que tem que investir música, por exemplo, musicalização. Às vezes a pessoa não tá chamada pra cantar, mas ela pode ser um excelente instrumentista na casa do Senhor Jesus, verdade. Um excelente músico. É aprender música, sabe? É verdade. E missão, eu acho muito interessante investir já desde pequenininho, falar para os pequenos o que é missão, como é que é o campo, já levar... Então, já preparar os membros para quando ele receber e entender o chamado de Deus, ele já está pronto. Sim, então, acho que mais do que você investir, é você poder proporcionar ali mesmo, em casa, para a pessoa um pouquinho do reino, o que é a música lá fora, o que é a missão lá fora, o que é você ser um futuro pastor. Eu acho isso interessante, as igrejas montarem isso dentro dos próprios templos, né? Orientarem mais as pessoas. Porque, por exemplo, eu sempre fui assembleiana e eu sempre senti falta na Assembleia de Deus um pouco mais do olhar voltado para quem tem esse chamado na música, né? Graças a Deus eu congreguei numa igreja que me deu essa possibilidade de aprender partitura, de poder cantar num coral, mas eu conheço pessoas que não tiveram isso e tendo que procurar fora, porque na própria casa não tinha essa possibilidade de aprender um instrumento, de cantar. Então teve essa dificuldade, e às vezes sabe? Vão pra fora e se destacam bastante. Exatamente. Né? Aí Deus usa. Aí pergunta assim: da onde que essa pessoa veio? Sim. Tava aqui o tempo todo. Né? Tava ali na casa o tempo todo e o próprio ministério exatamente, ela não se encontrou ali. Então assim, eu acho interessante hoje, você que é pastor, que tá me assistindo, invista no seu ministério, departamento de casais, teologia, oficinas de música para criança, para adolescente, oficinas de músicos, coral, aprender a tocar um instrumento. Eu acho interessante para que quando ela receber o chamado dela já esteja preparada, né? Já esteja pronta. Nós estamos com um projeto de escola de música lá na igreja. Nós contratamos uma escola de música para poder ajudar as pessoas a desenvolver lá dentro da nossa igreja. Isso é extraordinário. Com esse projeto, um professor muito bom, né? Eu vou mandar até um alô aqui para a escola de música Emereste, né? Glória. Eles estão lá nos ajudando, né? E assim, tem feito as pessoas se desenvolverem bastante, entendeu? As pessoas acreditarem no seu potencial. Então isso é muito importante, porque, né, muitas vezes nós vemos igreja que tem muita necessidade, porque existem igrejas que tem muitos músicos e igrejas que não tem nada, onde que o pastor fica sozinho, tem que lutar. Exatamente. Né? Não tem um instrumentista. Então eles podem ser formados, porque uma criança de 8 anos, 7 anos que tá no celular hoje, que sabe baixar um jogo, ela pode pegar uma nota de um violão, de um teclado. É disso que eu estou falando. Tudo isso, né, é motivar, exatamente, né, as ovelhas, as pessoas, elas tomarem uma decisão de viverem isso. Então é muito importante, né? Sim. Porque lá na frente vai ser útil. Essa pessoa talvez pode não estar na mesma igreja, mas ela vai ajudar um outro ministério e vai assim, né, dando continuidade à obra de Deus. Exatamente, né, eu falo isso por experiência própria, porque eu dou mentoria de canto em alguns lugares, e quando eu chego eu vejo a dificuldade que era o ministério de não ter essa oficina ali mesmo na casa para as pessoas. Às vezes eu saio, por exemplo, ontem mesmo eu estava na Serra, dando mentoria de canto para algumas meninas, e a gente vê tanta igreja lá, igreja com investimento financeiro que poderia estar dando esse recurso para os membros da própria igreja, e às vezes não tem esse olhar. Então, pastores que estão nos assistindo, tenham essa visão de proporcionar para as ovelhas de vocês oficinas de música, de teologia, de casais. Quantos jovens casando errado porque não teve uma instrução, né? Um curso de noivos, né? Um curso pré-casamento para poder entender melhor o que é isso. Então, eu acho que as igrejas precisam investir um pouco mais nisso. A teologia para preparação da palavra, exatamente. Né? A pessoa começa, às vezes, escrúpulo, porque o que aprendeu somente na EBD. Não, ela precisa de um entendimento mais profundo. Ela, vou pregar, a revelação vai vir do céu, mas não consegue entender muita coisa, né? O céu ajuda, mas também temos que fazer nossa parte. Recebe a oportunidade, fala, irmãos, eu não ensaiei muito, mas vai ser pra Deus. Não, irmão, isso não existe. Em nome de Jesus, né? Vamos trazer profissionais para essa igreja Oriente. Eu estava assistindo esses dias, liguei a televisão, eu não assisto, né, nenhum canal aberto, rede aberta, mas eu abri a televisão e automaticamente ela jogou na Rede Globo. E eu vi que estava passando lá, né, que estava fazendo uma reprise das novelas antigas, de músicas, né, e botaram um monte de instrumentistas e cantores, né, os cantores seculares. Sim. E você tinha que ver a qualidade que eles colocaram na música. O melhor, entendeu? Que eles tinham, né? Instrumentista, orquestra e tudo mais. Se pra eles tem que ser bom, por que pro nosso Deus não pode ser bom?
Entendeu? Então nós podemos dar o nosso melhor para o nosso Deus, entendeu? Porque o nosso Deus, ele vai nos dar condição. O que nós temos que ter é o coração aberto. E nem muitas vezes, investimento na igreja. Eu sempre falo dentro da nossa igreja, gente, nós começamos, nossa igreja tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, né? Pouco tempo. Mas nós já mudamos para 2 lugares. O primeiro encheu muito, fomos para outro lugar. E agora Deus está dando a condição. Só que eu falo bem assim, a igreja ainda não tá do jeito que a gente quer, porque nós queremos estruturar a igreja, não é por ambição. É estruturar a igreja por quê? Porque você passa na beira de um crossfit e você vê ele lindo. Um que começou há pouco tempo, tá lá com tudo ar-condicionado, tudo bonito, tudo lindo. Aí nós chegamos na casa do Senhor, nós não temos nem um conforto na casa de Deus. Eu sei que nós precisamos, né, da unção, da glória de Deus, mas precisamos também investir, né, no templo, né? Porque quando Deus deu a planta para Salomão, ele não deu a planta de qualquer jeito. Não deu qualquer uma, né? Entendeu? Então nós temos que entender que o nosso Deus quer perfeição, sim. Exatamente, né? Em todas as áreas, né? Sim. Ele merece o melhor. Importante, né, Ariane? Com certeza. Tremendo. Vida familiar, Ariane. Graças a Deus. Eu moro com os meus pais hoje. Quero mandar um beijo pra minha família, papai, mamãe, um beijo. Minha filhinha Agatha Valentina. Mamãe ama você muito. Meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos que são uma bênção. Tenho meu irmão que é evangelista, Alexandro, juntamente com minha cunhada, minha sobrinha Cecília, um beijo pra vocês. Também tem minha irmã mais velha, que é Nayara, são pastores, pastor Samuel, pastor Nayara, são formados em casais, palestrantes de casamento. Eu já falei, né? Vou conhecer essa família, vou conhecer essa família. Todo mundo me chama pro outro lá, Ariane, eu me convido agora. Convidadíssimo. Papai adora cozinhar, ele vai amar cozinhar te receber lá. Ontem eu recebi uma visita lá em casa, que falaram que de última hora, ovelha. Ô, pastor, vou na sua casa, hein? Amém, vem. Aí foram. Eu fiz uma carne seca com abóbora. Eita glória, que maravilha. Não sobrou nada, missionário. Não, casa de crente não sobra nada, não. Sobra nada. E uma pergunta aqui. A Ariane tá casada? Não. Ô, glória, aí, ó. Eita. Vamos entrar em oração por esse mistério. Estamos orando, esperando a parte do Senhor. Jesus, um milagre, glória. Pai. Vamos orar por ela, gente. Vai dar certo. Milagre, o nome já deu Senhor, certo. Milagre. Casamento é uma coisa muito séria, né? Verdade. E pra casar tem que estar no propósito. Tem que estar. Na mesma visão. Tem que estar na mesma visão. Senão não dá certo, né? É melhor esperar do que se precipitar e se acidentar. Exatamente. É isso? É melhor esperar. Então, tudo que você falou. Estamos esperando o Senhor, então? Aguardando no Senhor. Ele tem o melhor pra nós. Nós cremos nisso. Eita, não é fácil esperar não, viu? Jovens que estão me assistindo aí, ó. Não é fácil esperar no Senhor. Às vezes a gente quer atropelar o processo. E aí o negócio fica estreito depois. Então espera no Senhor, confia nele, que o mais ele fará pela tua vida. Mas ele fala, tem que esperar, não é fácil. Não é. Mas tem que esperar. Estamos vivendo uma modernidade, né? Onde as coisas, né, são cada dia pior. Hoje em dia a gente tem que ter muita estrutura emocional, espiritual. Eu sou prova viva disso. Eu passei um processo de divórcio terrível. Então, assim, foi muito doloroso. Só quem passa sabe o que sofre, né? Só quem passa sabe. E não é fácil, viu? Não é fácil. Afeta muito todas as áreas da sua vida. Então, jovem, espere no Senhor. Ore ao Senhor. Faça cursos que abra a tua visão também. Curso de noivo, curso de namoro. Pra não entrar ouça o seu pastor, ouça os seus pais. Sabe? Eles sabem o que é melhor, principalmente quem já tem mais experiência na área, que com certeza vai dar bom. Fica tranquilo, vai dar certo. Pega essa palavra aí da Ariane, que eu creio que é a voz da experiência, em nome de Jesus. Isso gente, aí. Tão maravilhado. Meu Deus. Finalizando, Ariane. Mais um podcast. Amém. Pode iluminar. Aleluia. Eu creio que esse podcast vai iluminar muita gente. Em nome de Jesus. Né? Em nome esteja de orando Jesus. Pela gente, missionária. Esteja orando pela gente, Ariane, nesse propósito. Amém. Eu creio que vocês vão voltar mais vezes vamos aqui. Vamos voltar. Né? Nós vamos fazer aí, botar mais pessoas na mesa juntos. Já tem a missionária que já tá convidada para participar do nosso podcast. Vai ser uma honra. E estamos felizes porque hoje fluiu. Né? Fluiu demais. Do jeito que Deus quis. Isso aí. Não perca a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida. É o que eu tenho pra te aconselhar hoje. Né? Eu costumo dizer, quando eu era pequenininha, eu cantava uma musiquinha da Cassiane muito legal. Que fala, igreja pequena, eita, onde Deus falava. Meu Deus. Então, assim, não percam a essência do Espírito Santo. Não façam diferença de uma igreja grande e uma igreja pequena. Mas sabe que onde você entrar é um local de adoração, um local de exaltação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então mantenha-se firme na presença do Senhor Jesus. O céu é logo ali.
Tá chegando a hora da gente conhecer quem ele realmente é, face a face, tá muito perto. Então não perca a tua coroa por coisas pequenas, não perca a sua salvação por coisas vãs. Fique firme nos caminhos do Senhor. Confia nele, meu filho, porque o que você faz pra Deus, enquanto você faz pra ele trabalha pra você naquilo que você precisa e necessita. Que maravilha. Eu ficaria horas aqui, né? Eu ficaria horas aqui. Bênção. Você é das minhas. Glória a Deus. Bênção pura, sem mistura. Gente, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Já me inscrevi, hein? Já tô lá, glória. Hein? Em nome de Jesus, por favor, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a propagar like lá também. O evangelho através desse podcast, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado por você que ficou até o final nos assistindo, por você que chegou na metade. Nós estamos finalizando maravilhado. Ariane, manda um abraço pra todo mundo, pro pastor. Um beijo pros meus pastores, pra minha família, pra minha banda querida, pras esposas dos meus músicos. Glória a Deus. Priscila, Raquel, que sempre me acompanham, são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então, assim, olha, que Deus abençoe vocês, assim, o dobro. E se prepare, tem hit novo chegando aí, tá bom? Algo do céu pra sua vida. Algo do céu preparado. De Jesus. Fica na paz, pessoal. Muito obrigado. Finalizando mais um programa. Beijo pra Joyce. Já esquecendo da Joyce, esposa do meu baterista. Olha aí. Beijo, Joyce. Fica na paz, Joyce. Tamo indo e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês no podcast Iluminar. Em breve teremos mais em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.